Eu te desafio a pesquisar agora, nesse momento, a palavra flúor, somente a palavra flúor no Google. Você vai ver que uma das primeiras sugestões de pesquisa que aparecem é essa daqui, flúor faz mal. Isso daqui foi um print que eu tirei da minha própria barra de pesquisa. E olha que eu nunca pesquisei isso. Se a gente utilizar outros métodos de pesquisa, como por exemplo o YouTube, e somente digitar a palavra flúor e dar enter, você vai ver que os primeiros vídeos que aparecem são vídeos que vão questionar o flúor de alguma forma. Vão questionar a eficácia do flúor, vão induzir a gente a achar que o flúor é perigoso, ou vão, inclusive, falar coisas absurdas, como, por exemplo, induzir esse vídeo aqui que está induzindo a gente a achar que o flúor pode, por algum motivo, calcificar, né, a pineal e ser perigoso para o cérebro. Outros vídeos aqui, como esses daqui dos doutores, olha só, tem esse vídeo aqui do doutor não sei o que vai falar sobre os perigos do flúor, né? Esse outro vídeo aqui que vai falar sobre quais são os benefícios de utilizar uma pasta sem flúor, utilizar um dentifrício que não é fluoretado. Então, essa seara do flúor é uma seara que possui muita desinformação e é o tipo de coisa que nós, estudantes de odontologia, precisamos saber responder a esses tipos de alegações com base em evidências científicas, né, com base na ciência de fato. Então, vem comigo que hoje a gente vai debater um pouquinho sobre o flúor e espero que nós estejamos, depois desse podcast, um pouquinho mais preparados para poder debater e responder a esses tipos de perguntas feitas nesses vídeos do YouTube aqui. A hidroxiapatita é o principal composto inorgânico dos ossos e dos dentes. Nós, como estudantes de odontologia, já sabemos isso, certo? E o flúor, se a gente se lembra de lá do nosso ensino médio, é o elemento químico da tabela periódica mais reativo. Ele possui essa capacidade, né, de reagir com outros elementos químicos por meio de ligações iônicas. E o flúor possui muita afinidade com cálcio e o fosfato. Cálcio e o fosfato, que são os principais compostos da hidroxiapatita. Quando comemos carboidratos, esses carboidratos são convertidos em sacarose, né? E a sacarose, a gente se lembra, que é o açúcar que a Streptococcus mutans, a principal bactéria causadora da cárie, mais gosta. A Streptococcus mutans, então, ela fermenta essa sacarose que foi ingerida e cria o ácido que começa a desmineralizar o cálcio e o fosfato que estão presentes no dente, né? Lembra que o dente é formado por hidroxiapatita. A hidroxiapatita é formada principalmente de cálcio e fosfato, então a bactéria começa a desmineralizar o cálcio e o fosfato presente no dente. Quando ela começa a desmineralizar, esse pH da nossa boca começa a baixar. A gente sabe que um bom pH, um pH estável para nossa boca, é o pH de 5,5, né? De 5,5 ou acima dele. Então, a bactéria começa a baixar esse pH para menos do que 5,5 e começa a invadir o esmalte, começa a desmineralizar o esmalte. Para que esse esmalte comece a se remineralizar, entra a saliva. A saliva possui cálcio e fosfato na sua composição, ou seja, ela possui cálcio e fosfato que foi desmineralizado lá pela bactéria. Então, quando o pH ele está abaixo, né, de 5,5, a saliva vem e regula esse pH que antes estava muito ácido, criando um ambiente desfavorável para essas bactérias. Então, lembrando só para vocês, o que a saliva faz? Ela vai regular esse pH. Quando ela regula esse pH, ela eleva esse pH para 5,5 ou acima dele. E aí, a gente vai dizer que a saliva está agindo com capacidade tampão, ou seja, ela está conseguindo proteger os nossos dentes da desmineralização que as bactérias presentes na nossa boca fazem. Contudo, por muitas vezes, a saliva não consegue fazer isso sozinha. E aí é que entra a higiene adequada e o uso do flúor. Então, as bactérias, ao desmineralizar o dente, quebram a hidroxiapatita. Então, fica ali cálcio e fosfato soltos, né? O flúor, quando a gente escova os dentes com uma pasta de dente, por exemplo, em quantidade adequada de flúor biodisponível, esse flúor que estava biodisponível na pasta vai se ligar aos íons de cálcio e fosfato
e vão formar um outro composto chamado de fluorhidroxiapatita, remineralizando o dente novamente. A gente começa a nossa jornada do flúor falando primeiro sobre os dentifrícios fluoretados, ou seja, as pastas de dente. Já é posto, na realidade, que os dentifrícios são o meio mais racional do uso do fluoreto, porque eles permitem a associação de 3 fatores. A remoção do biofilme acumulado. A gente sabe, claro, que a remoção ela é mecânica, certo? Então, quando a gente utiliza um dentifrício fluoretado para desorganizar esse biofilme, isso é um ótimo fator, né, para diminuir a prevalência de cárie. Por meio do dentifrício fluoretado, a gente consegue aumentar a concentração de flúor na cavidade bucal e há um enriquecimento de flúor no biofilme que a gente não conseguiu desorganizar, né? Se a gente não conseguiu remover o biofilme total, há um acúmulo de flúor no biofilme que ainda ficou no dente. E aí, esse biofilme vai ser utilizado como reservatório de flúor para conseguir participar dos processos de desmineralização e remineralização, né? O famoso processo DESRE. No Brasil, até 1988, somente 25% dos dentifrícios eram fluoretados. Em setembro de 1988, o flúor começou a ser adicionado no dentifrício nacional de maior representatividade. Esse dentifrício era chamado Colinos. Vou deixar aí uma foto para vocês. E esse Colinos é o dentifrício que é o atual Sorriso. Esse dentifrício representava na época 50% do mercado de dentifrícios no Brasil. Pouco tempo depois, em 1990, 90% dos dentifrícios já eram fluoretados no Brasil. E aí, um pouquinho antes disso, na realidade, no meio, né, entre 88 e 90, ou seja, em 89, né, mais precisamente em 20 de dezembro de 89, existiu uma portaria, né, a portaria 22, né, portaria número 22, de 20 de dezembro de 1989, publicada pela Secretaria Nacional de Saúde e Vigilância Sanitária, e essa portaria foi a primeira a estabelecer parâmetros máximos e mínimos em relação ao flúor em dentifrícios. Ela apresentava que os dentifrícios deveriam ter uma concentração de flúor solúvel, e a gente vai falar daqui a pouco o que é flúor solúvel, de no mínimo 1000 ppm, ou seja, 1000 partes por milhão, e máxima de 1.500. Também, nessa mesma portaria, foram estabelecidas concentrações mínimas de flúor solúvel que um dentifrício deveria manter durante seu prazo de validade. O prazo de validade de um dentifrício, certo, galera, é de 3 anos. Contudo, essa portaria foi revogada pela Anvisa, o que fez a gente retroceder e muito nessa questão. Outras portarias substituíram essa portaria de 89, né? Primeiro veio a portaria de 94, e aí essa portaria de 94 manteve as mesmas especificações da portaria de 89, porém, ela não falava sobre a quantidade de flúor solúvel. Ela dizia que a quantidade mínima de flúor deveria ser a de 1000 e a quantidade máxima deveria ser a de 1500, mas não especificando se esse flúor era solúvel ou não. Vieram outras portarias também, de 96, de 2000, uma portaria que acabou de sair, inclusive, que foi a de 2021, que basicamente repetem a mesma coisa. Elas não falam a quantidade mínima de flúor solúvel que o dentifrício precisa ter, só falam da quantidade mínima e máxima de flúor total. Nada foi revisto até hoje. Mas por que isso é tão importante? Por que essas quantidades de flúor solúvel e flúor insolúvel, por assim dizer, seriam importantes? Vamos aprender um pouquinho mais sobre a composição dos dentifrícios. Os dentifrícios são compostos por agentes preventivos e agentes abrasivos, tá certo, gente? Então, os agentes preventivos são a clorexidina, o zinco, bicarbonato de sódio, flúor, e os agentes abrasivos são esses daqui que vocês estão vendo. Carbonato de cálcio, fosfato de cálcio, sílica. O problema é que a gente sabe muito bem que o flúor, ele é muito reativo. Tem bastante afinidade com o cálcio, não é? Se a gente, pensa bem, se a gente faz um dentifrício
que possui flúor em uma quantidade alta e a gente coloca como abrasivo desse meu dentifrício, dessa minha pasta, um abrasivo que contém cálcio, é mais do que óbvio que esse flúor e esse cálcio vão reagir dentro da minha bisnaga, que é o que acontece na realidade. Se vocês derem uma olhada aqui, é exatamente isso que acontece. O flúor, então, ele vai reagir com o cálcio dentro da bisnaga e o flúor que deveria, então, estar biodisponível, ou seja, não ter reagido com nada e poder aí sim reagir com o cálcio e o fosfato dentro da minha boca para poder fazer a remineralização, não vai estar lá. Ou seja, o flúor que está ali presente naquela pasta, se não estiver biodisponível, não adianta para mim, não vai me proteger de nada, não vai agir no sistema desmineralização, remineralização. Óbvio que a pessoa vai ficar desprotegida. Para ficar mais claro, então, se a minha pasta, possui o preventivo, que é o flúor, e possui um abrasivo que tem cálcio, então, para ficar mais claro, um dentifrício que possui como preventivo, um dos preventivos, o flúor, e possui um abrasivo com cálcio, não pode existir, porque ele vai formar um flúor que não vai reagir com o cálcio e o fosfato presente na boca. Ele vai reagir com o cálcio presente no abrasivo e ele não vai estar biodisponível para mim. Ele vai ser o que a gente chama de flúor insolúvel. Não vai ser o flúor solúvel. Então, vai deixar aquela pessoa completamente desprotegida. Então, esses dentifrícios que possuem o flúor como preventivo devem ter, na realidade, a sílica hidratada como seu abrasivo, preferencialmente. Hoje em dia, na realidade, o que acontece é que a maior parte dos dentifrícios são compostos por um composto chamado MPF, que é o monofluorfosfato de sódio, onde esse monofluorfosfato de sódio é um pouco mais estável, ele permite com que o flúor seja um pouco mais estável. Então, todo esse flúor que vai estar ali na minha bisnaga, na realidade, ele vai reagir com cálcio, mas ele vai reagir de modo gradativo. Então, ele vai ficando insolúvel conforme o tempo vai passando. Ou seja, se o meu abrasivo é o monofosfato de sódio, ele pode ser composto por qualquer abrasivo que seja, porque a perda de flúor é gradativa, certo? Então, revisando isso, eu tenho... O que eu tenho, na realidade? Eu tenho a hidroxiapatita, formada por cálcio e fosfato. Ela vai ser desmineralizada, o flúor vai formar fluohidroxiapatita remineralizando ela. E uma das formas mais inteligentes da gente conseguir fazer isso é por meio dos dentifrícios fluoretados, mas nos dentifrícios fluoretados esse flúor precisa estar biodisponível, o que a gente vai chamar de flúor, então, solúvel. E o flúor que não está biodisponível, a gente vai chamar de flúor insolúvel. Ou seja, o que a gente tem na realidade até aqui? A gente tem, então, o flúor solúvel, que é o flúor que é potencialmente ativo contra a cárie, A gente tem o flúor insolúvel, que é um flúor que é inativo contra a cárie, e a gente tem o flúor total. Desde 94, todas as portarias vão falar somente sobre o flúor total. Somente a de 89 falava sobre a quantidade de flúor solúvel e insolúvel. Então, se as quantidades são de flúor total, eu posso colocar 1.500 ppm de flúor, que é o máximo possível, mas esse flúor não vai reagir com nada na minha boca, porque esse flúor pode ser totalmente insolúvel. As quantidades não importam. Sabendo disso, o saudoso professor Jaime Cury, um professor grande estudioso do flúor e da saúde coletiva no geral, FOP, a Faculdade de Odontologia de Piracicaba, que pertence à Unicamp, ele publicou uma nota no ano de 2020, antes, inclusive, da última portaria que saiu, a portaria de 2021, que vai falar o seguinte: o dentifrício não deve conter mais do que 1.500 ppm de fluoreto. É necessário que pelo menos 1.000 ppm do flúor total esteja quimicamente solúvel. E, além disso, olha só, o dentifrício mantenha pelo menos 800 ppm de fluoreto solúvel pelo prazo de 2 anos de fabricação do produto. Aparentemente,
Quando foi se debater de novo, quando a Anvisa, né, foi debater de novo essa questão dos fluoretos, ela simplesmente ignorou todas as pesquisas feitas pelas referências da área. Então, essa resolução, na realidade, ela precisa ser revista, porque a regulamentação ela é permissiva. Ela permite que produtos que não protegem absolutamente nada contra a cárie sejam comercializados. E a gente sabe, a gente tem dados de que a inserção de dentifrícios fluoretados permitiu com que os índices de dentes cariados diminuíssem e diminuíssem muito. Esse estudo, inclusive realizado pela professora Sônia Cristina Chaves, que inclusive é a diretora da FOUFBA, né, nesse ano de 2025, esse estudo, então, ele busca analisar a efetividade do dentifrício fluoretado no controle da cárie dental, né, por meio de uma meta-análise. Então, ele descobre, né, que a escovação com dentifrício fluoretado, e esse estudo foi feito analisando outros estudos, ele vai falar, né, que a escovação com dentifrício fluoretado foi responsável por uma redução de cárie de 29,1% quando comparado com o dentifrício sem flúor. Então, isso é só um dos milhares e milhares de estudos que existem por aí, mostrando pra gente que o uso de dentifrícios fluoretados é nevrálgico para a diminuição dos índices CPOD. Outros estudos, por exemplo, como o de Santos, em 2011, né, a tese de doutorado dele, na realidade, que ele apresentou para o Instituto de Medicina Social da UERJ, ele faz um estudo com crianças pré-escolares, né, e ele também tem a grande surpresa de que o risco de desenvolver cárie foi 14% menor em crianças pré-escolares que utilizam o flúor, o dentifrício fluoretado na sua escovação, em comparação com crianças em idade pré-escolar que escovam os dentes com dentifrício sem flúor. Então, são várias e várias evidências que corroboram que o uso de flúor é nevrálgico para diminuir os índices CPOD numa população. Mudando aqui um pouquinho o assunto, ainda no flúor, mas saindo dos dentifrícios e indo para a água fluoretada, a gente sabe muito bem que a água fluoretada, o acesso, né, a uma água fluoretada muda o escopo de uma comunidade em relação à prevalência de cárie, não é? Inclusive, a utilização de flúor como dentifrício, isolar o flúor, colocar o flúor como dentifrício, só foi feito a partir do momento em que estudiosos perceberam que pessoas que tinham acesso a uma água que possuía níveis de flúor consideravelmente mais altos tinham menos índice de desenvolvimento de cárie. Se a água ela for fluoretada e mantida em um valor adequado, ela traz um benefício anticárie enorme e afasta também qualquer risco de fluorose. O livro Dentistry, Dental Practice and the Community, baseado no artigo de nome Quantificando o Benefício Difuso da Fluoretação da Água nos Estados Unidos, traz que crianças de 12 anos que vivem em estados onde mais de 50% das comunidades possuem acesso à água fluoretada, essa quantidade de crianças possui 26% menos dentes cariados do que crianças de 12 anos que vivem em estados onde menos de 1/4 da população não possui fluoretação de suas águas. Um estudo, uma revisão sistemática, realizado pela Universidade de York, por exemplo, lá na Inglaterra, mostrou que a fluoretação da água estava associada a um aumento da proporção de pessoas com 0 cáries. A fluoretação da água, inclusive, foi considerada até mesmo pelos Estados Unidos como uma das 10 maiores conquistas do século XX na seara da saúde. E a fluoretação das águas é recomendada pela OMS e várias outras associações de saúde pelo mundo, porque é um método eficiente, confiável e barato. O artigo, de nome Economic Evaluation of Community Water Fluoridation in an Upper Middle Income Country, escrito pela Lohane Bellotti e pelo Paulo Frazão,
né, Paulo Frazão, que é coordenador do Centro Colaborador do Ministério da Saúde em Vigilância de Saúde Bucal, o SECOL, da USP, né? Ele revelou, então, esse artigo revela que o custo anual per capita da fluoretação da água no Brasil é apenas, e aí eu coloco entre aspas, né, economicamente inviável em populações que possuem menos de 2.000 habitantes. Em populações que possuem 6.000 habitantes, por exemplo, o custo anual da floretação da água daquele local gira em torno de $2 por habitante. Se a população possui 30.000 habitantes, o custo é de 50 centavos de dólar, anualmente falando, tá certo, gente? Se a população daquele local for de 500.000 habitantes, o custo gira em torno de 14 centavos de dólar. A floretação da água, né, ela foi implementada por lei no Brasil em 74. E desde 74, a gente ainda tem, por exemplo, capitais no norte e no nordeste, né, cerca de 9 capitais, que ainda estão com seu território desassistido. Uma parte do seu território não possui acesso à água floretada. Então, se a gente tem capitais hoje em dia que estão aquém na floretação da água, imagina quanto outros lugares do interior também estão desassistidos. Em entrevista para o jornal USP, o próprio Paulo Frazão, ele vai dizer uma frase que eu gosto muito. Ele vai falar que a pasta de dente fluoretada, apesar de popular, não é garantida aos grupos socioeconômicos mais baixos. Quando ajustamos o fluoreto na água de abastecimento, todas as pessoas são alcançadas, independentemente da condição social ou do poder de comprar um creme dental. O Centro Colaborador do Ministério da Saúde em Vigilância da Saúde Bucal, o SECOL, foi criado em 2009 com o objetivo de monitorar e cobrir os programas de fluoretação do abastecimento público de água, que ele recebe o nome de Vigiflor. E, baseado em ciência, foi o próprio SECOL que criou esse parâmetro de 0,6 a 1,2 de partes por milhão de concentração de flúor na água, não excedendo 1,5, né, partes por milhão, para não haver risco de fluorose. E isso o SECOL fez baseado em critérios de concentração e variabilidade de temperaturas em cada região. O SECOL também, nesse mesmo período, vai evidenciar a necessidade de que haja uma avaliação externa, um controle externo da concentração de água nos locais, o que a gente vai dar o nome de heterocontrole. Essa avaliação pode ser feita por qualquer instituição pública ou privada. Essa avaliação, esse heterocontrole, se revelou muito relevante, melhorando muito a fiscalização das águas no geral. O artigo linkado abaixo, inclusive, que tem o nome de Heterocontrole da Floretação da Água em um município de pequeno porte no nordeste do Brasil, que foi um estudo feito na Universidade Federal da Paraíba, mostrou que nesse município, que na época era o único município que possuía floretação artificial das águas no estado da Paraíba, a maior parte do tempo os níveis de flúor ficaram muito aquém do que deveriam. Eles giraram em torno aí de 0,19 a 0,24%, sendo que o mínimo seria de 0,6, né, para cidades mais quentes, por exemplo. Então, ele mostrou para a gente que é preciso que haja essa correta fiscalização. A nossa pesquisa de campo, né, junto com a professora Patrícia, a gente foi para o centro de abastecimento de água da cidade de Jequié, a gente foi lá na Embasa, e a gente percebeu o cuidado que eles possuem com os testes do flúor, com o cuidado que eles possuem com o tratamento de água, e que eles realmente possuem um conhecimento também sobre o flúor, né? Não sei se essa água está chegando nos níveis adequados para todo mundo em Jequié, mas foi bom de saber que a Embasa tem profissionais tão qualificados quanto os de lá. Por último, agora a gente vai precisar abordar as controvérsias que existem em relação ao flúor, né? E essa tal dessa fluorose, por exemplo, a gente não tem risco de fluorose quando a gente utiliza dentifrício fluoretado, quando a gente ingere água fluoretada? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Então, né, primeiro de tudo, o que é a fluorose?
A fluorose, né, ela ocorre na realidade devido a quantidades exorbitantes de flúor circulante no sangue, né? Então é um flúor sistêmico na realidade, na fase de maturação pré-eruptiva, né? Então na fase de formação dos dentes. Então o flúor faz com que uma quantidade maior de proteína permaneça na estrutura do esmalte e menos mineral seja formado, causando uma hipomineralização do esmalte. Né, o que as pessoas vão chamar aí de que o dente, vão falar que o dente fica fraco. Quando a gente está pensando então na fluorose, a gente entende que a fluorose ela é flúor dependente. Né? Então, quanto maior a quantidade de flúor, né, no nosso sistema, maior a possibilidade de desenvolvimento de fluorose. Ou seja, todas as fontes de flúor ingeridas, né, durante a mineralização do esmalte dentário podem contribuir para o desenvolvimento da fluorose. Não somente os dentifrícios fluoretados, tá certo, gente? Porque esse flúor ele pode advir da água, como a gente viu, mas ele também pode advir dos alimentos, né? Mas será que esse risco de fluorose, né, justifica, por exemplo, eu diminuir as quantidades de flúor ou retirar completamente o flúor das pastas de dente para crianças? Porque existe uma pesquisa, né, que vai falar que 72% do dentifrício colocado na escova vai ser ingerido em uma população de pré-escolares, por exemplo. Então, tem circulado por aí, né, em todos os cantos, já há bastante tempo, anos, programas de rádio, televisão, folheto, ou dentistas também falando sobre que seria interessante fornecer dentifrício sem flúor para crianças. E eu vou repetir, não existe nenhum estudo que comprove a relação do uso de dentifrícios fluoretados com o desenvolvimento de fluorose em crianças. Inclusive, uma revisão sistemática, que eu vou deixar linkada aí embaixo, teve por objetivo, né, descrever essa relação do uso tópico dos fluoretos em crianças, principalmente os pré-escolares, e o risco de desenvolvimento de fluorose, encontrou evidência fraquíssima de que o uso do dentifrício fluoretado antes de 12 meses de idade pode estar associado com o aumento da incidência de fluorose. Então, o que a gente precisa, na realidade, fazer para que essa criança não tenha risco de desenvolvimento de fluorose? Cara, se é um pré-escolar, ele precisa ter uma escovação assistida, né? Ele precisa ter uma escovação assistida para que ele não degluta esse dentifrício. Você pode também pensar em outras estratégias, como, por exemplo, colocar menos pasta na escova, na hora da escovação. A gente sabe também que a absorção do flúor no estômago também é modulada pelo pH gástrico. Então, quanto menor o pH, maior é a absorção, na realidade. Logo, a absorção do flúor solúvel pode ser reduzida se a escovação for realizada 15 minutos, por exemplo, após uma refeição, quando o pH já vai estar ajustado. Então, o que a gente consegue tirar de tudo isso? A gente consegue tirar que o flúor é muito importante. Comprovadamente, ele consegue afastar o risco de cárie e não é a ingestão de flúor, por exemplo, de uma pasta fluoretada, não é a ingestão de flúor de uma água fluoretada que vai causar riscos àquela criança, se ela tiver um acompanhamento adequado. É claro que não é por conta disso que você vai deixar seu irmãozinho, seu priminho, seu filho, sua filha ingerir a pasta de dente, né? Mas a gente consegue entender que isso não é o suficiente para o desenvolvimento da fluorose. É claro que não é por causa disso que você vai permitir que o seu priminho, o seu irmãozinho, seu filho, sua filha ingira a pasta de dente. Inclusive por isso que a gente precisa ter a escovação supervisionada para que o risco de fluorose se afaste. Não é esse possível risco de fluorose que vai fazer com que a gente tenha que parar de utilizar o dentifrício fluoretado, porque ele traz dentifrício fluoretado ou água fluoretada, porque elas trazem muitos benefícios para a nossa sociedade. São medidas de saúde pública, de fato. Então,
a gente precisa sempre, como estudante de odontologia, defender esses mecanismos, nunca colocar eles em dúvida. Vejo vocês no próximo episódio, pessoal. Dúvidas, reflexões, críticas, elogios, podem deixar aí nos comentários. Obrigado por me ouvir até aqui. Espero que vocês tenham uma ótima semana e eu vejo vocês do outro lado. Tchau, tchau.